Porque o judeu tinha o hábito de praticar a tefilá, que é o banho cerimonial. Como o judeu medieval banhava-se todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, ele acabava tendo uma higiene melhor do que o resto da população europeia. Como o judeu tinha toda a lei kasherut, de preparo do alimento, de limpeza do alimento, ele não comia alimento com restos de urina de rato. Uhum. O que acontecia? A peste bubônica não atingia a casa dos judeus. O que o pessoal interpretava? Os vizinhos que estavam morrendo de gente de peste bubônica e o judeu não acontecia nada. O que eles entendiam? Bruxaria. Vamos queimar os judeus. Se a peste bubônica me pegou e não pegou ele, é porque ele tem alguma feitiçaria, ele é bruxo. Que loucura. Então ele não vai morrer de peste bubônica, vai morrer pelas minhas mãos. Aquela mulher correu o risco de ser morta. Porque imagina bem, o inimigo de Baal está na casa dela. Uhum. Todo mundo está passando fome aqui. A dela tem comida. Qual a bruxaria que essa mulher fez? Vamos matá-la. Então a Bíblia resume, não dá os detalhes, mas nas entrelinhas você imagina que aqueles dias não foram fáceis. E para piorar, o menino dela aparece morto. Então ela falou assim, pronto, foi o castigo mesmo e tal, e a minha iniquidade, ela estava se sentindo culpada, pressionada, onde Elias faz aquele ato ali, que eu posso explicar para você o que ele fez. E ela devia estar também naquele contexto que vocês falaram no começo do episódio, que ela reconhecia o Deus dele, mas ela tinha os deuses dela também. Exatamente. Então ela estava naquela parada de ter dois deuses. É porque ela falou, dela, agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vindo da tua boca é a verdade. Ou seja, ela se converteu aqui. Se converteu, mas olha a demora. Olha a demora. Então, isso aqui daria uma bela pregação, né? Porque no final das contas, passou um furacão na casa dela, mas Deus alimentou ela fisicamente e espiritualmente. Né? Então, deu alimento de duas formas. E a pessoa só é sincera quando ela... Agora eu vou devolver uma pergunta para vocês refletirem e o pessoal de casa. A pessoa só é sincera quando ela aceita? Sincera quando ela aceita? Como assim? Será que não tem alguém que está ouvindo a pregação por muito tempo e ainda não tomou uma decisão? E eu, no auge da minha arrogância espiritual, já estou julgando. Ele não é sincero. Porque se ele fosse sincero, ele aceitaria. Mas cada um tem o seu tempo. E você passou por isso, processo de conversão, um dos grandes problemas quando a gente converte, eu entendo, é compreensível do ponto de vista psicológico, mas é um pouco desrespeitoso. A gente não respeita o tempo do outro. Principalmente quando é parente. Esse é o meu grande erro. Principalmente quando é parente. Isso é o meu grande erro. Você quer forçar. Você se converte, aí você acha que tá tudo errado agora. Exatamente. E aí eu, chegava arregaçando. Faz isso, cagada, tá errado, não sei o que lá. Aí você afasta, né? Eu tava com um amigo esse domingo que aceitou Jesus. Foi muito interessante. Ele passou por esse processo. Aí eu dei esse conselho pra ele. Falei, cara, eu errei num negócio. Quando eu aceitei isso na minha vida, eu comecei a jogar todo mundo. E aí, o que eu imaginei? Imaginei o seguinte, você olha, aí a gente tava num café, eu falei, aquela pessoa, vamos supor que ela tá suja de pecado, eu falei, um monte de besteira. Eu achava, na minha ignorância, que eu iria chegar nela, iria repreender ela, e eu tava fazendo um bem. Aí eu falei, mas será que Jesus faria isso? Não, Jesus amaria essa pessoa, faria de outra forma. Isso daqui aproximaria a pessoa. Então eu afasto a pessoa, Jesus faria o contrário. Porque o amor vai fazer a pessoa se aproximar, né? Então isso aqui é uma cagada, que acho que muitas pessoas... Muitos cometem isso. Por exemplo, eu continuo amando o Lucão, por exemplo. Mas vai ter o tempo dele. De repente ele tá igual a mulher de Sarepta ali esperando. Mas quando o primo se converteu, eu falei, putz, cara, difícil. Eu acho que agora ele não vai me aguentar, começou a me esconder um monte de coisa. Não, eu achei que ia ser complicado mesmo. Mas eu falei, cara, mas ao mesmo tempo eu não posso fazer algo só pra agradá-lo. Eu tenho que ser verdadeiro do começo ao fim. Então... O Luiz Saião disse que... Aqui... Revolta. O Luiz Saião disse que lá no mundo islâmico... Pô, esse Saião eu achei interessante ele, cara. Ele é muito gente boa, muito meu amigo, um irmão em Cristo. E o Saião, ele diz que lá tem os xiitas e os sunitas. E aqui tem os xaatos, né? Então, quer dizer... agora, eu não respondi uma coisa que você me perguntou, que deve estar muita gente perguntando em casa. A descrição da cena... Elias deitando em cima do menino é muito estranho. Mas literalmente ele deitou porque eu imaginei que ia ser tipo uma... É estranho, né? Uma parada tipo, sabe? Que só se curva diante a ele. O Eliseu, que é o discípulo de Elias, vai curar um menino numa cena muito semelhante. O Eliseu vai ser pior, ele coloca olho com olho, boca com boca e deita em cima do menino.
Na Passando nossa a áurea. cultura, é uma coisa quase que parece É até esquisito. até estranho, né? É estranho. Mas, não, quando a gente pega a cultura do Oriente Médio, embora eu não tenha um exemplo assim, ipsis literis, tal qual, eu tenho um princípio do modo como eles faziam as curas ou verificação da vida da pessoa. Por exemplo, tem um tratado médico na Mesopotâmia de Ashapul, o nome é feio mesmo, Ashapul, e esse tratado médico, que eles misturavam medicina com encantamentos, diz o seguinte: verifique se a pessoa está viva, colocando o braço no peito dela, o peito nela, apoiando-se nela. Você sentia. Não fala literalmente para você deitar por cima, mas é muito parecido com o que Elias fez. Ele fala assim, olha, para ver se a pessoa morreu, assim, eu esqueci de mencionar isso, nesse tratado, diz que você sabe se a pessoa estava viva porque o corpo dela emitia calor. Isso é interessante dizer. Se o corpo dela estivesse frio, ela estava morta. Se emitisse calor, ela ainda estava viva ou poderia voltar a viver. Então a maneira que eles tinham de perceber se o corpo emitia calor é, literalmente, debruçando-se em cima do corpo para ver se havia emissão de calor. Uhum. Então você olhava a respiração, mas se debruçava em cima da pessoa. Então, quando Elias debruça 3 vezes em cima do menino, é para ver se estava emitindo calor ou não. Para ver se o menino estava voltando à vida ou não. Hoje, quando você vê paramédicos que eles fazem a massagem cardíaca, né, e sopram aqui para ver se a pessoa está respirando, e depois ele pega e coloca o ouvido aqui para ver se o coração está batendo ou a pulsação. Ele vai verificando. Se você fosse descrever, né, uma respiração boca a boca no livro e falar, você botou a boca contra a boca, ia parecer estranho também. Ia ser estranho. E havia uma questão também ali, porque eles acreditavam que a vida vem de Deus. E a vida vem de Deus através do fôlego. Tanto é que no Gênesis fala, e Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Na verdade, isso aqui vai chocar o pessoal. O que o Gênesis está descrevendo é que Deus praticamente fez uma respiração boca a boca com Adão. Ou boca-nariz. Uhum. Eu estou falando boca a boca pelo nome que dá hoje, né? Uhum. Adão estava ali montado e Deus soprou-lhe nas narinas. Não, é como se pegasse assim e soprasse. Então você repetia na pessoa o procedimento da criação para ver se Deus lhe usaria para trazer a vida de novo, porque o médico era também um sacerdote. Essa era a cultura da época, tanto de Israel como dos povos vizinhos. Como Elias estava na época, tá certo? Ele estava verificando as 3 vezes que ele deitou, para verificar se o menino estava morto, ou seja, houve um milagre, eu não duvido disso, mas o milagre envolveu também técnicas de reanimação que o Elias foi fazendo ali para a criança voltar. Então sabe quando uma criança teve uma parada cardiorrespiratória? Aí o pessoal fica, e daqui a pouquinho a pessoa volta, mas ele fica de quando em vez, ele faz o movimento, então, depois ele verifica se a pulsação voltou. É possível que aquele não tenha morrido, o menino, porque ele parou de respirar. Uhum. Então às vezes é, sei lá, uma parada cardíaca e tal, você faz uma massagem, você faz um boca a boca, uma coisa e volta. E aqui diz só que parou de respirar. Bom, eu vou responder com uma pergunta e pedir se alguém que está assistindo a gente, que é da área médica ou de medicina, né, ou enfermaria, pudesse responder. Se do ponto de vista médico, eu estou colocando sim porque eu não sei a resposta sincera. Tá. A parada cardiorrespiratória é um quadro clínico de falência, de morte? Uhum. Eu sei que isso às vezes é meio também de época, né? Uma convenção. Quando é que a pessoa de fato morreu? Tem uma discussão. É o cérebro? É o cérebro, o coração, porque às vezes você consegue fazer o coração voltar. Se você considera a parada cardiorrespiratória como falecimento, como morte, então ele morreu. Uhum. Você entendeu? Agora, se do ponto de vista médico é uma coisa que você ainda tem esperança de reanimar, talvez não. Mas isso do ponto de vista técnico. Agora, para quem é leigo, está vendo a cena, parou de respirar, coração parou de bombear, eu como leigo falo, morreu. Sim. Morreu. Tá. Cara, vamos seguir aqui a história, que senão a gente não vai estar no primeiro capítulo ainda. A pergunta não foi respondida, eu espero que seja respondida. Por que ele era tão favorito assim, mas eu acho... Elias? Eu acho que durante o episódio aí você vai falar, Eu acho que não existe uma resposta pra isso daí. Não, a Bíblia não diz o porquê.
Mas ela, justamente por isso, ela não diz um porquê. Deus sabe porque ele escolheu Elias daquele jeito. E nós vamos ver lá na frente que Deus não escolheu Elias porque Elias era mais bonito, porque ele era mais inteligente, porque era mais o sábio, perfeito. Porque Elias também vai ter as pisadas na bola dele feias. Tá pisando nele. Feias. Então pensa assim, olha o que aconteceu até agora, né? Elias foi lá, ficou no riacho, e depois ele foi falar com a viúva, aí aconteceu tudo isso, alimentou a viúva, depois salvou ali a criança e tal, converteu a moça. Por enquanto ele tá o favorito. E tá num território hostil. Só que agora, a gente tem, ó, depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, então pensa 3 anos de seca. É importante dizer que são 3 anos e meio. Aqui não fala a quantidade de tempo da seca, mas quando você vai para Lucas 4 e no livro de Tiago, seu xará, Tiago também fala que eram 3 anos e meio de seca. O Flávio José também menciona que eram 3 anos e meio de seca, é literatura rabínica. E é interessante que 3 anos e meio é um número na Bíblia muito simbólico. Você gosta dos números? Você vai para Daniel capítulo 7, fala do chifre pequeno, que era o opositor do povo de Deus, que ia lutar contra eles durante 3 anos e meio. Você vai em Apocalipse capítulo 12, fala da mulher também, o povo de Deus, sofrendo, fugindo para um deserto, perseguida pela besta do Apocalipse durante 3 anos e meio. Entendeu? Então você vê que o Messias, em Daniel capítulo 9, ele vai ser tirado na metade da semana, 3,5. Então tem um sentido também assim, supra-histórico isso aqui. O 3 anos e meio é o período da escassez, da provação, da tribulação e da vitória daqueles que sobreviverem a esse período. Então olha só. Então, imagina como que tá um lugar 3 anos e meio sem chuva. Loucura, né? E aí, a palavra do Senhor veio a Elias. Tem uma coisa que parece tão simples, mas quando eu estava lendo a Bíblia a primeira vez, não era simples para mim. Quando eu via coisas como a palavra do Senhor veio a Elias. Isso parece tão simples, mas não é, né? Não. A palavra do Senhor veio a Elias, o que está significando aqui é que basicamente Deus está se comunicando com Elias de alguma forma. Sim. E não necessariamente Deus chegou e falou, Elias, é assim, né? Pode ser de várias formas diferentes. Mas aqui tá claramente a descrição da mensagem que Deus quis passar para ele. E é interessante que no hebraico, quando se fala aí a palavra de Deus veio, Vayehi devar Adonai, assim que diz em hebraico, Vayehi devar Adonai, e veio a palavra. Vayehi é um ver de vir mesmo. Então a palavra não é apenas, era um encontro que ele tinha com o sagrado. Tanto é que essa palavra no Novo Testamento, no Evangelho de João, é o Logos, que se faz carne e habitou no meio de nós. Ou seja, aquilo que no Antigo Testamento era privilégio de poucos, somente o profeta tinha um encontro com a palavra, no Novo Testamento todos podem ver a palavra que ela se materializa, ela se faz carne e vem habitar no meio de nós. Então Jesus se encarnando é a palavra de Deus visível para todos. No Antigo Testamento, Jesus vem ao profeta de uma maneira espiritual. Perfeito. Então a palavra que ele recebeu de Deus foi: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Então lembra que ele tinha falado para Acabe que não ia chover até que ele dissesse o contrário? Sim. Agora Deus disse, vai lá falar para ele de novo que vai vir chuva. E aí Elias foi até ele. Então, como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias. Então agora tinham 2 pessoas, Acabe e Obadias. Obadias era o responsável pelo palácio e era um homem que temia muito ao Senhor. Então de um lado a gente tinha Acabe, que acredito que inicialmente era alguém que temia o Senhor, mas com Jezabel, é aquele papo que a gente teve no começo, talvez ele ficou dividido ali, ou seguindo os 2 deuses, enfim. E tinha um subordinado dele, que cuidava do palácio, que temia muito o Senhor, que era Obadias. E Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Então o contexto era, Jezabel estava perseguindo todo mundo que seguia esse Deus de Israel, que era profeta e etc. E aí você imagina que todo mundo ficava com medo. Elias também. Né, era uma pessoa que ficava com medo, porque estava matando todas as pessoas que faziam o que ele fazia. E aí, por isso, Obadias reuniu 100 profetas. Como Obadias temia o Senhor e sabia que Jezabel ia matar esses profetas, ele pegou 100 profetas, escondeu esses profetas em 2 cavernas, 50 em cada uma, e deu comida e água para eles. E certa vez o Acabe disse a Obadias, vamos a todas as fontes e vales do país, talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi para uma direção,
o Obadias para outra direção. Só que aí no caminho o Obadias encontrou Elias. Então ele teve um encontro com Elias. Elias deu uma direção